confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges. Capítulo 8. A sabedoria de Deus. Deus jamais explica. Normalmente, quando estamos sendo treinados por alguém em alguma habilidade, como em um esporte ou música, nosso professor ou treinador explicará o propósito daquele exercício específico que nos passou. Embora tais exercícios possam ser cansativos e até mesmo dolorosos, conseguimos aguentá-los, pois conhecemos o propósito deles e o resultado pretendido. Contudo, Deus jamais nos explica o que Ele está fazendo ou por quê. Não existe qualquer indicação de que Deus explicou em algum momento a Jó os motivos para o seu sofrimento extremo. Como leitores, somos conduzidos aos bastidores para observar a batalha espiritual entre Deus e Satanás. Mas, pelas indicações fornecidas pela Bíblia, Deus jamais informou a Jó sobre a situação. Na realidade, Deus não nos contou, até mesmo na Bíblia, por que ele permitiu que Satanás afligisse a Jó como fez. Com base na verdade de Romanos, capítulo 8, verso 28, que era tão válida para Jó como é para nós. Precisamos concluir que Deus tinha um propósito muito maior ao permitir o ataque violento de Satanás contra Jó do que meramente usar Jó como um peão numa aposta entre o próprio Deus e Satanás. O papel do diabo na história parece ter caído no esquecimento. Ele não é mais mencionado após seus dois desafios a Deus nos 2 primeiros capítulos do livro. A história não se encerra com uma conversa entre Deus e Satanás, na qual Deus reivindica a vitória sobre Satanás. Pelo contrário, a história conclui com uma conversa entre Deus e Jó, na qual Jó reconhece que através de suas provações ele chegou a um relacionamento novo e mais profundo com Deus. Ele disse: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, verso 5. Podemos concluir que esse relacionamento mais profundo foi embora não a totalidade, dos resultados que Deus tinha em mente ao longo do processo. Por vezes, depois de algum tempo, conseguimos enxergar alguns resultados benéficos da adversidade na nossa vida, mas raramente enxergamos isso durante a adversidade. José conseguiu ver claramente depois de ter se tornado primeiro-ministro do Egito alguns dos resultados da aflição que Deus permitiu em sua vida. Mas ele certamente não conseguia enxergar isso ao longo do processo. Para ele, todo esse processo doloroso parecia ser desprovido de qualquer significado e bastante oposto às suas expectativas para o futuro, de acordo com seus sonhos. Todavia, quer consigamos enxergar os resultados benéficos nesta vida ou não, ainda somos convocados a confiar que, em seu amor, Ele deseja o que é melhor para nós e, em sua sabedoria, Ele sabe como executar esse plano. Lembro-me de uma amiga querida que, por mais de 30 anos, passou por uma série de adversidades. Grandes problemas físicos na família,
muita dificuldade financeira e aflições familiares. Até onde posso afirmar, nenhum bem aparente surgiu a partir dessas adversidades. Não houve qualquer final feliz, como no caso de José ou de Jó. Entretanto, enquanto escrevia este capítulo, recebi uma carta dela que dizia: Eu sei que Deus não comete erros. O caminho de Deus é perfeito. Sendo assim, jamais deveremos perguntar por que, no sentido de exigir que Deus explique, justifique suas ações ou que Ele permite em nossa vida. Margaret Clarkson disse: Talvez seja melhor não exigirmos de um Criador soberano que ele dê explicações às suas criaturas. Deus possui boas e suficientes razões para agir como age. Nós devemos confiar em sua sabedoria e amor soberanos. Quando digo que jamais devemos perguntar por quê, não estou falando sobre o clamor reativo e espontâneo de angústia. Quando a calamidade nos atinge, ou atinge alguém que amamos, estou me referindo àquele desejo persistente e exigente de saber por quê. Desejo que tem um tom acusatório contra Deus. A primeira reação é natural ao homem. A segunda é uma reação pecaminosa. 3 dos salmos iniciam com a pergunta: por quê? Por que, Senhor, te conservas longe? Deus meu, por que me desamparaste? Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Salmo 10, Salmo 22 e Salmo 74. No entanto, cada um destes salmos termina com uma nota de confiança em Deus. Os escritores dos salmos não permitiram que os porquês durassem muito tempo. Não permitiram que criassem raízes e crescessem, tornando-se acusações contra Deus. Seus porquês eram clamores reais de angústia, uma reação natural à dor. Em contrapartida, temos 16 porquês no livro de Jó. De acordo com o autor Don Baker, em 16 ocasiões, Jó perguntou por que a Deus. Jó é persistente e petulante. Ele acusa a Deus. Conforme observado por várias pessoas, Deus jamais respondeu ao porquê. Em vez disso, ele respondeu quem. Em seu livro, o pastor Baker diz: Demorei muito para abandonar a busca pela resposta à pergunta por quê em minha própria vida. Deus não me deve qualquer explicação. Ele tem o direito de fazer o que quiser, quando quiser e como quiser. Por quê? Porque ele é Deus. Jó não precisava saber porque as coisas aconteceram como aconteceram. Ele precisava apenas saber quem era o responsável e quem estava no controle de tudo. Ele precisava apenas conhecer a Deus. Minha intenção não é denegrir Jó ao usá-lo como exemplo de perguntar por quê, num sentido pecaminoso ou ruim. Estou ciente de que já fiz essa pergunta inúmeras vezes, sob circunstâncias muito menos desafiadoras do que as calamidades que atingiram a Jó. O próprio Deus elogiou a justiça de Jó a nós, mas Deus não estava lidando apenas com Jó.
Ele registrou sua conduta com Jó para que aprendêssemos com ela. Parece claro que uma das lições que Deus quer que aprendamos a partir da experiência de Jó é a lição aprendida pelo pastor Baker: parar de perguntar por quê. Assim como Deus usou a oração de confissão e arrependimento de Davi a respeito de seu adultério no Salmo 51, para falar ao seu povo ao longo dos séculos, Deus também usou as lutas de Jó com dúvidas sobre a bondade de Deus para ministrar ao seu povo. Ainda me lembro de minha primeira luta consciente com a bondade de Deus, cerca de 34 anos antes de escrever este livro. Foi uma passagem do livro de Jó, na qual Deus confronta Jó através de Eliú por sua audácia, que atingiu meu coração, fazendo com que eu percebesse e me arrependesse das minhas próprias acusações contra Deus. Embora não queiramos ser críticos com Jó, queremos aprender a partir de sua vida sobre a pecaminosidade de se perguntar, exigindo um porquê a Deus. Entretanto, embora não devamos perguntar porquê de uma maneira exigente, podemos e devemos pedir a Deus que nos capacite a compreender o que Ele pode estar nos ensinando através de uma experiência específica. Porém, até nisso precisamos cuidar para que não estejamos procurando satisfazer nossa alma encontrando algum bem espiritual na adversidade. Em vez disso, precisamos confiar que Deus está trabalhando naquela situação para o nosso bem, mesmo quando não enxergamos resultados benéficos nela. Precisamos aprender a confiar em Deus quando Ele não nos diz o porquê, quando não compreendemos o que Ele está fazendo. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.